Dois homens em situação de rua foram vítimas de tentativa de homicídio enquanto estavam dormindo. Isso aconteceu agora nesse final de semana, aqui no sertão de Alagoas, Delmiro Gouveia. Eles tiveram os corpos incendiados. Eu vou chamar o Ivan Lemos ao vivo agora, porque, aliás, esse não é o primeiro caso ocorrido aqui no nosso estado, né? Hein, Ivan? Parece que está virando rotina. Quem é que está tomando essas decisões terríveis de exterminar os moradores em situação de rua, hein? Que coisa, né, Ivan? A polícia tem que investigar, não é mesmo, Wilson? São 4 pessoas atacadas no intervalo de uma semana. Tem esse caso que aconteceu em Delmiro Gouveia, na madrugada do sábado. 2 pessoas estavam numa praça quando foram atacadas por um homem. A informação é de que esse homem teria jogado líquido inflamável nessas pessoas e ateado fogo. Elas sobreviveram, a gente não sabe o estado de saúde dessas 2 pessoas, que são pessoas em situação de rua. Na madrugada da sexta-feira, aconteceu um caso no Jacintinho, aqui em Maceió. Um homem foi atacado a facadas pelas costas, também no Jacintinho. A polícia militar foi chamada para atender essa ocorrência. Não se sabe o que teria provocado essa tentativa de homicídio a uma pessoa também em situação de rua. E o outro foi no bairro Santos Dumont, na segunda-feira, quando uma outra pessoa em situação de ruas foi atacada a tiros. Vou conversar agora com o Magno Alexandre, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos aqui em Alagoas. Magno, boa tarde. A gente viu 4 casos recentes em para menos de uma semana. Como é que o Conselho acompanha esses casos? É algo preocupante. Realmente esses casos estão constantemente aparecendo, como neste final de semana. Esses 4 casos intrigantes, né? Primeiramente, a pessoa em situação de rua é algo que não está a pessoa em situação de rua porque queira, é porque há umas circunstâncias na vida dela que, infelizmente, ela se tornou uma pessoa assim vulnerável e precisa de uma assistência de imediato por parte do Estado, por parte da União, por parte do município. Então, esse é um fator importante a ser trabalhado e que estamos buscando trabalhar para melhorar uma política pública, a elaboração de uma política pública para assistência às pessoas em situação de rua. Quanto à matéria penal, à matéria criminal, estamos cobrando das autoridades policiais. Elas já startaram, né, já iniciaram o inquérito policial, segundo as informações que obtive, no sentido de apurar a autoria desses crimes, né, porque é um crime, uma situação como esta, né, uma tentativa de homicídio ou um homicídio em si consumado, deve ser realmente o autor do crime levado à responsabilidade para responder sobre esse desvio de conduta. Agora, o mais importante de tudo isto é todos nós da sociedade, todas as instituições se unirem em torno de uma política pública para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Eu tenho defendido a ideia, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, de que há muitos prédios desocupados no centro da cidade. Por que não transformar alguns desses prédios como um abrigo temporário para as pessoas em situação de rua? E também existir uma política pública para que as casas, os apartamentos que estão sendo entregues possam também ser contemplados essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, há uma necessidade muito grande para que o município, o Estado, a União possam todos se unirem em conjugação de esforços para evitar esse tipo de situação. Uma pessoa fica ali vulnerável, debaixo de uma marquise, debaixo de uma localidade para ser abrigado da chuva e à noite para poder dormir e infelizmente ainda tem pessoas com esse grau de maldade que chega a incomodar essas pessoas dessa maneira, ateando fogo, até mesmo matando essas pessoas como se fosse uma espécie de faxina social, pelo que não estão gostando do que estão vendo. Contudo, há de se lembrar que é necessário a gente cobrar do Estado, do município, uma política pública mais eficaz a assistir essas pessoas. No ano passado a gente observou em números uma crescente em ataques a pessoas em situação de rua. Agora, no intervalo de uma semana, 4 vítimas. Nesse caso, em Delmiro Gouveia, muito específica, que a pessoa chegou ali e ateou fogo, jogando um líquido inflamável nessa pessoa. O senhor citou aí em faxina social. Há características, pelo que o senhor pode perceber até agora? Muitas vezes, na maioria das vezes, isso advém ou de
desentendimento entre a pessoa que está em situação de rua com outra pessoa que não tenha gostado daquela situação, e até mesmo aqueles mais radicais de que não queiram aquele tipo de situação na sua porta ou diante do seu estabelecimento comercial. É importante demonstrar que a rua é um espaço em que todos podem ir e vir. E o fato de alguém estar em situação de rua não é um indicativo social dos melhores para demonstrar algum progresso de uma comunidade, de uma sociedade, ou do bem-estar social. É necessário, como eu digo, insistir cada vez mais nessa política de assistência social, né, não só remediando, mas solucionando. E a solução o que é? É buscar habitações sociais para estas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Não só isto, mas também colocá-las no mercado de trabalho, ou seja, o treinamento profissional, a capacitação para que elas possam ser autossuficientes também em poder digerir a sua própria vida. Então, como eu disse, em situações e circunstâncias da vida, a pessoa chegou a ficar em uma situação de vulnerabilidade. Então, é necessária a assistência social do município, do Estado, da União, vir em socorro com políticas públicas perenes, importantes, resolutivas para este caso. Infelizmente, é difícil verificar vários prédios no centro da cidade e não poder existir uma união de dizer assim, vamos aqui transformar este local em um abrigo, uma casa de passagem para as pessoas em situação de rua. Hoje em dia ainda há políticas de consultório na rua, há situações de tirar documentação em situações esporádicas e pontuais, mas não há ainda uma política perene habitacional para poder assistir estas pessoas. E isto urge para ontem, porque enquanto não tiver um atendimento em rede, uma preocupação real com essas pessoas, infelizmente ainda vamos ver situações dessa natureza. Magno Alexandre, presidente do Conselho de Direitos Humanos do Alagoas, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Como disse o Magno Alexandre, precisa, né, de assistência e de amparo para essas pessoas em situação de rua. E também a investigação da polícia, para saber o que está acontecendo, né? A gente falou que no ano passado teve uma crescente nos dados de ataques a pessoas em situação de rua. A gente observa 4 vítimas em menos de uma semana. Uma na segunda-feira, no Santos Dumont, o outro na sexta-feira, no Jacintinho, um a tiros, outro a facadas, e agora 2 pessoas atacadas numa praça em Delmiro Gouveia com líquido inflamável, tiveram o corpo incendiado, sobreviveram. A gente não sabe o estado de saúde dessas pessoas, mas até agora a informação é de que não há ninguém preso. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan, muito obrigado. Agradeço ao Magno Alexandre, promotor, que deu inclusive uma sugestão. Nós temos um monte de prédios esqueletados aí, sujos, muitas vezes abandonados, perdidos, sem utilização nenhuma, que pudessem pelo menos ampliar essa rede de atendimento aí para os abrigos, né? Já não tem vaga, mas tem um monte de gente aí em situação de rua e, como disse o próprio promotor, né, o Ivan e você telespectador, ninguém está na rua porque quer. Talvez uma minoria talvez esteja por algum motivo, mas não está ali porque acha feliz estar na rua. Não é fácil estar ali. É muito porque está desempregado, muitos porque se envolveram com drogas, outros com questão de álcool, outros foram expulsos, outros não conseguiram mais pagar o aluguel quando ficaram desempregados. Cada um tem a sua história e não pode ser tratado dessa forma. Não é dessa forma que se resolve o problema. E aí o poder público tem sim sua responsabilidade na segurança de descobrir quem está fazendo essa atrocidade com essas pessoas em situação de rua e também de ajudá-los a colocar ou a recolocá-los de volta no mercado e também num abrigo em segurança. Obrigado, viu, Ivan? Obrigado também ao Dr. Magno Alexandre também pelas informações e pela disponibilidade.